Existe uma cena marcante na segunda temporada da série do Mandaloriano que resume perfeitamente a rivalidade que eles têm com o Boba Fett. Quando o Boba Fett fica frente a frente com a Bo-Katan Kryze em um bar, o clima ele esquenta na hora. A Bo-Katan olha para o capacete dele com um desprezo profundo e recusa chamar o lendário Jango Fett de pai do Boba Fett. Em vez disso, ela usa uma palavra gelada e debocha da cara dele. Ela chama o Jango Fett de apenas o seu doador. Essa provocação não é só pra ganhar uma discussão no bar, cara. Ela carrega ali décadas de ressentimento acumulado, guerras devastadoras e uma ferida aberta no coração do povo mandaloriano. Ser um mandaloriano nunca foi sobre biologia ou uma espécie específica. Ser mandaloriano é uma escolha de vida, é seguir um código de honra sagrado, um credo que foi mantido através dos séculos. Na tradição clássica mandaloriana, esse código ele é conhecido como o Resolnare, ou os 6 caminhos. E eles se resumem basicamente em número 1, usar a sua armadura, falar a língua Mandoa, defender a si mesmo e a sua família, criar seus filhos como guerreiros, contribuir para o seu clã e atender o chamado de Mandalor, o líder supremo mandaloriano, quando a guerra bater na porta. Durante a vida inteira de Boba Fett, ele ignorou todos esses pilares mandalorianos. Ele nunca pertenceu ao clã, ele nunca defendeu a causa mandaloriana e ele nunca cultivou a tradição do seu povo. Quando Din Djarin questiona ele sobre o seu direito de usar aquela armadura, o próprio Boba Fett ele deixa bem claro e ele diz abertamente que ele não responde a nenhuma casa ou nenhum clã. Ele é apenas um homem simples tentando fazer a sua vida nessa galáxia. Mas e o pai dele? A armadura não era legitimamente do Jango Fett? A história aqui é cheia de nuances e política, cara. Durante as Guerras Clônicas, o primeiro-ministro de Mandalor, Almec, ele tentou limpar a imagem do planeta, dizendo para o Jedi Obi-Wan Kenobi que o Jango Fett era só um caçador de recompensas comum que tinha conseguido aquela armadura de uma forma duvidosa. E isso era uma mentira pública, mas mostrava como a elite mandaloriana já renegava o nome dos Fett desde aquela época. A verdade carregada pelo código holográfico que o Boba Fett carrega é que o Jango Fett é na realidade um foundling, um enjeitado, um adotado pela cultura mandaloriana. Ele foi resgatado pelo lendário Jester Maril no planeta agrícola Concord Dawn e ele lutou bravamente nas guerras sangrentas civis mandalorianas, liderando os verdadeiros mandalorianos. O problema aqui é que depois de ver o seu grupo ser quase dizimado pelo extremista radical Tor Vizsla e pelo Olho da Morte na Batalha de Galidren, o Jango Fett ele ficou totalmente desacreditado na causa mandaloriana, ele virou as costas para o seu povo e decidiu então usar suas habilidades de combate apenas para se enriquecer como um mercenário solo. E o Boba Fett, ele cresceu com essa mesma mentalidade. Ele herdou o equipamento do seu pai, mas ele nunca herdou o compromisso com a reconstrução dos mandalorianos. Para as facções que continuavam lutando pela restauração do seu mundo, a linhagem dos Fett, ela virou um sinônimo de mercenários desertores que venderam o patrimônio cultural pelo maior lance. A rejeição de Boba Fett ela fica ainda mais profunda quando a gente entra na questão ali da sua origem biológica em Kamino. Os soldados clones da República foram cultivados em tanques nos laboratórios do planeta Kamino. Eles passaram por um processo de crescimento acelerado e treinamento relâmpago, projetados geneticamente para obedecer ordens sem questionar. Para guerreiros como a Bo-Katan, uma pessoa criada em um tubo de ensaio não tem cultura, não tem clã, não tem alma de um guerreiro. Um clone tem um fabricante e um doador de DNA, mas ele não tem um pai ou uma família real. Boba Fett é o clone Alpha, a única cópia perfeita sem nenhuma alteração genética que Jango Fett pediu como um pagamento extra. Mas aos olhos dos mandalorianos tradicionais, o próprio Jango Fett ele cometeu um sacrilégio ao vender o seu material genético para ser duplicado em massa. Ele permitiu que o rosto e as técnicas de um guerreiro de Mandalor fosse transformado em um produto industrial fabricado para uma guerra de outras pessoas. Por causa disso, o Boba ele carrega no seu próprio rosto a marca dessa transação comercial. Sempre que o Mandaloriano olha na cara dele sem um capacete, ele vê a mesma cara de milhões de soldados que foram, de uma certa forma, alugados. E existe aqui também um motivo histórico terrível para eles odiarem tanto essa fisionomia específica. É a presença dos clones na destruição de Mandalor. No finalzinho
finalzinho das Guerras Clônicas, cara, durante o cerco de Mandalor, a Bo-Katan ela precisou pedir ajuda para a República Galáctica para tirar o Lord Sith Darth Maul lá do trono de Sundari. A República Galáctica então enviou a Companhia de Clones 332, lideradas pela Ahsoka Tano e pelo Capitão Rex. Por um breve momento de esperança ali, aqueles soldados lutaram lado a lado com os guerreiros locais, arriscando as suas vidas nas ruas para libertar aquele planeta. Só que tudo ruiu quando o Imperador Palpatine ativou a Ordem 66. De um segundo para o outro, os chip inibidores nos cérebros dos clones, eles tomaram o controle. Aqueles mesmos soldados que estavam sangrando lado ao lado da Resistência viraram na mesma hora armas contra os próprios Mandalorianos, sem nenhuma hesitação. Os clones não libertaram Mandalor, eles ocuparam Mandalor para o novo Império Galáctico. Eles colocaram o traidor Gar Saxon no poder como um governador fantoche e eles expulsaram a Bo-Katan do trono. Para os sobreviventes daquele período, o rosto de Boba Fett é exatamente o mesmo rosto dos soldados que invadiram as suas casas, atiraram nos seus companheiros, entregaram seu planeta de bandeja para a tirania imperial. O golpe final, então, nessa relação, ele veio durante o Grande Expurgo de Mandalor, o evento trágico que foi conhecido como a Noite das Mil Lágrimas. O Império Galáctico, ele bombardeou a superfície do planeta com naves TIE, destruindo as cidades de vidro e massacrando milhões de pessoas inocentes. Os Imperiais, eles roubaram o Beskar Mandaloriano para derreter e eles tentaram apagar qualquer traço da sua cultura de toda a galáxia. Enquanto o povo de Mandalor era caçado quase à extinção e os sobreviventes precisavam viver escondidos no subsolo como ratos, o que o Boba Fett estava fazendo? Ele estava trabalhando diretamente para o Império Galáctico. O Boba Fett fazia contratos milionários com Lord Vader. Ele caçou alvos para Warlords, senhores da guerras imperiais aí. Ele trabalhou para Lords do crime, como Jabba o Hutt. Ele lucrou e ele ficou famoso servindo juntamente às forças que massacraram a população e devastaram o planeta natal. Para o povo espalhado pelas estrelas, ver um homem vestido de armadura Beskar sagrado enquanto estendia a mão para ganhar créditos do Império Galáctico, para eles era o pior pecado que um Mandaloriano podia cometer. E é exatamente por isso que os Mandalorianos, eles não aguentam ver a cara do Boba Fett. Mas me diz aí nos comentários, se você fosse um Mandaloriano, você pelo menos assim conversaria com o Boba Fett? E se você gostou do vídeo, cara, ajude o seu povo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.